Oi, Oitavano, tudo bem? Bem-vindos à nossa videoaula de segunda-feira. Lembrando que agora esses vídeos devem ser assistidos no horário de aula de vocês, ok? Vocês estarão assistindo, estarão acompanhando o WhatsApp, porque lá eu estarei disponibilizando atividades para esse período, bem como estarei ajudando a resolver exercícios, tirando dúvidas, tá? No horário de aula de vocês, tá? Então vocês sabem qual é o canal de YouTube, eu vou disponibilizar esses vídeos para vocês e estarei lá à total disposição para o que vocês precisarem, beleza? Vamos lá? Pessoal, só recordando vocês, antes de continuar, queria pedir desculpa, estou gravando sozinha, tá? Então me perdoem a qualidade do vídeo, o importante é que vocês consigam visualizar e compreender. Vocês ficaram de fazer essa página, certo? E o vídeo do SPE trabalhou com vocês todas essas páginas aqui. E aí foi solicitado que vocês fizessem as atividades até a página 45, sendo que nos vídeos, tá? O exercício 5 e o exercício 6 já foram corrigidos, então a professora não vai corrigir de novo com vocês, tá bom? Esses vídeos já foram corrigidos, se vocês assistiram o vídeo do SPE, vocês acompanharam a correção e a resolução dos mesmos, tá? Então, onde que nós iremos nos concentrar nessa aula? Nessa tabelinha aqui, tá? E nos exercícios que vocês não viram nos vídeos do SPE. Aqui tá pequenininho, não se preocupem, a professora daqui a pouco vai aumentar. Eu resolvi isso no caderno para mostrar para vocês, para facilitar, tá bom? Eu não deixei para resolver eles durante o vídeo, mas eu vou mostrar o passo a passo. Se eu fosse resolver durante o vídeo, esse vídeo ficaria muito extenso, tá? Então, eu acho que eles estando resolvidos fica mais objetivo. Porém, pessoal, eu vou fixar o celular aqui e antes da gente colocar a mão na massa, né, como diz, a professora vai relembrar algumas coisas com vocês, tá? Então, eu vou fixar o celular aqui. Deixa eu só virar aqui, inclinar ele. Consegui fixar. Pessoal, eu providenciei aqui um equipamento, um eletrônico da minha casa, tá? Isso aqui é uma batedeira, como vocês podem ver, ela está desmontada. Mas o que interessa aqui pra mim é essa etiquetinha aqui que eu acredito que vocês estejam vendo aí, tá? E aí eu tenho aqui uma legenda, tá? 127V, que significa volts, tá? E aqui eu tenho 200W. Esse 200W significa watts, tá? Mas o que significa volts e o que significa watts? Vamos relembrar um pouquinho lá o que vocês aprenderam nas aulas anteriores, tá? Pessoal, o que é corrente elétrica? É um movimento ordenado de partículas elétricas chamadas elétrons. E vocês aprenderam que um átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Porém, esses elétrons, quando nós estamos falando de corrente elétrica, eles não estão parados, eles estão em movimento ordenado, tá? E aí, vocês construíram em sala de aula um circuito que permitiu, né, que vocês visualizassem aí na prática, tá, gente? O que é esse movimento ordenado dessas partículas elétricas? Deixa eu só voltar aqui e mostrar novamente para que vocês possam se recordar, né, do que eu estou falando. Então, vamos lá. Tá? Aqui, lembra desse íconezinho aqui? Qualquer coisa, vocês voltam lá e assistem novamente o RA, que ele mostra, né, o movimento ordenado dos elétrons, tá? E isso aconteceu por quê, gente? Porque eu tenho uma fonte geradora de energia, tá? Geradora não, né? Esse termo a gente nem deveria utilizar, porque a energia já é uma coisa que está, né? Existe na natureza. Então, isso aqui está disponibilizando, tá? O que esses elétrons precisam para se movimentarem de forma ordenada. E o que esse gerador está disponibilizando? Lembrando que um gerador pode ser uma pilha,
pode ser uma bateria, pode ser, né, um plug de uma tomada ali, por exemplo, tá? Uma instalação elétrica, tá? O que esse gerador está disponibilizando? Uma coisa que a gente chama de diferença de potencial, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão lembrar, tá? Lembram desse exemplo aqui? Eu vou mostrando figuras assim porque eu acho que fica melhor de vocês estarem visualizando na cabecinha de vocês aí, se recordando, tá? Para que esses elétrons se movimentem, tá? De forma ordenada, é necessário um empurrãozinho, né? Vamos utilizar aí no figurativo para que vocês consigam memorizar, visualizar isso, tá? É preciso uma diferença de potencial, e isso a gente chama de tensão elétrica, tá? Então, tensão elétrica é uma diferença de potencial que permite que esses elétrons, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês aqui, se movimentem de forma ordenada, tá? E aí, no exemplo, né, que eu mostrei para vocês ali, e também no experimento que vocês fizeram em sala de aula, que foi esse aqui, vocês construíram um circuito elétrico, tá? E aí viram, né, ali na prática, uma lâmpada se acendendo, e isso só foi possível porque houve uma tensão, houve o movimento desses elétrons, dessas partículas elétricas, tá? E aí, gente, por que eu tô falando isso para vocês? Porque a unidade de medida, tá? De acordo com a unidade, né, do sistema internacional aí, é o volts, tá? A letrinha V. Não se confundam, tá? Volts e watts não é a mesma coisa. Agora, por último, com os vídeos do SPE, vocês aprenderam, tá? Deixa eu pegar aqui um outro papel para facilitar a visualização de vocês, tá? Que a energia elétrica, tá? É igual a potência vezes o tempo. Mas o que é essa potência? O tempo é o tempo que você utiliza determinado equipamento elétrico. Mas o que seria essa potência, tá? Para que vocês consigam novamente se situar lá no material de vocês sobre o que eu estou falando, tá? Eu estou nesta página aqui, página 41, relembrando com vocês o que seria essa potência, tá? Gente, a potência é a capacidade que determinados dispositivos têm de converter a energia elétrica em algum outro tipo de energia. Por exemplo, energia mecânica, energia luminosa, tá? E aí eu mostrei para vocês aqui um exemplo disso. Aqui nós temos uma batedeira, tá? Então, a potência dessa batedeira converte a energia elétrica em energia mecânica. Aqui eu tô sem as batedeiras, né, de ferro aqui, tá? Mas isso aqui, se estiver ligado ali na tomada, vai se movimentar, ok? E aí, qual é a potência desse equipamento? Aqui nós temos a potência em watts, tá? Porém, pessoal, para que eu saiba exatamente quantos quilowatts de potência eu consumi, tá? Durante 1 hora, por exemplo, vamos supor que eu utilizei esse equipamento aqui por pelo menos 1 hora, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso dividir esse valor aqui por 1000, tá? Para saber o total de quilowatts-hora, tá? Então, vamos ver de onde que eu tirei essa informação. Lá na apostila de vocês, vocês têm aqui, ó, tá? Essa conversão, tá? Então, potência em quilowatts, para transformar, tá? Quilowatts em quilowatts-hora, eu divido por 1000, tá? Para transformar em watts, o que eu faço? Eu multiplico, tá? Então, aqui no caso, gente, para eu descobrir o total por hora, eu vou dividir por 1000. Vamos supor que eu utilize isso aqui
pelo menos 4 vezes no mês. Vamos supor que pelo menos uma vez por semana eu faço um bolo na minha casa. O que eu tenho que fazer então? Tá? Eu transformei em quilowatts-hora, vou multiplicar pelo total de dias que eu utilizo. E assim a gente descobre o total no mês de consumo, tá bom? Porém, se você for parar para pensar, nós não utilizamos apenas um eletrônico na nossa casa. Eu trouxe mais um exemplo para vocês aqui, quer ver? Eu tirei uma foto, porque eu não posso ficar tirando meu celular aqui. Eu vou mostrar para vocês, porque senão fica muito ruim, fica mexendo. Senão eu levaria vocês até lá, mas então eu tirei uma foto para facilitar, tá? Então aqui, vamos ver se vai ficar bem visível, né? Qualquer coisa depois eu mando a foto no grupo para vocês, tá? Aqui eu tenho uma etiqueta da minha geladeira, tá? E vocês viram na apostila de vocês um outro exemplo de etiqueta lá também, tá? Então vamos lá. Vocês viram que subiu a mensagem no WhatsApp ali? Só desconsiderem, tá? Então aqui, ó, deixa eu mostrar essa etiqueta para vocês. Aqui eu tenho o fabricante, tá? Eu tenho o consumo quilowatts-hora no mês. Vejam que aqui está transformado em quilowatts-hora, ou seja, o que eu fiz? Eu dividi por 1000 e multipliquei por 30 para descobrir quanto no mês que eu utilizei, ok? E aí, aqui, o que nós temos mais? Vamos explorar aqui essa etiqueta. Nós temos a tensão, tá? Tensão 127, tá? Que é quanto esse equipamento precisa de diferença de potencial para que funcione, tá? Atenção, em volts, tá, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido visualizar. E aí, gente, a gente vai utilizar muito essas fórmulas que foram as fórmulas que vocês viram lá na apostila, que vocês já estudaram através dos vídeos do SPE, tá? Então, eu só tô colocando aqui novamente para que vocês vejam o significado de cada letrinha, tá? P, então, significa potência, E significa energia, T significa tempo. E aí, essas fórmulas vão se variar de acordo com a necessidade, tá? De acordo com o meu cálculo, que eu quero saber. Vamos colocar em prática, então? Então, aqui. Antes de mais nada, tá? Nós vamos corrigir esses exercícios aqui. Se vocês não estão conseguindo ler aqui, não se preocupe, só ouçam e acompanhem no material de vocês. Nós estamos na página 40, tá? Então, o que é um ímã natural? Vocês viram na minha videoaula, né, sobre ímãs naturais, ímãs artificiais. E os ímãs naturais são aqueles encontrados na natureza. Inclusive, eu citei aí um exemplo de rocha, né, composta de magnetita. Isso é um ímã natural. 2. O que é um ímã artificial? Os ímãs artificiais são aqueles que adquirem propriedades magnéticas depois de interagirem com outros ímãs ou por meio de um processo denominado imantação. Lembra que eu expliquei sobre as espiras, o movimento do ímã, geração de um campo magnético, tá? 3. Leia a manchete a seguir. Enceradeira gruda em aparelho de ressonância e impede exames no Distrito Federal. Funcionário da limpeza do hospital de base em Brasília entrou com uma enceradeira na sala de exame e o campo magnético do aparelho sugou o equipamento para dentro do tubo. Gente, vejam que perigo isso, tá? É por isso que antes de qualquer exame eles pedem, né, para que os pacientes retirem qualquer tipo de material, né, de metal que possam estar usando, ou perguntam se tem algo assim, né, do tipo no corpo, porque é realmente muito perigoso, tá? Então, alguns materiais são fortemente atraídos por ímãs, como o ferro, o níquel, o cobalto, e são chamados de ferromagnéticos. Outros materiais são apenas levemente atraídos, como o alumínio, magnésio e outros materiais paramagnéticos. Um terceiro grupo não é atraído, como a prata e o cobre, diamagnéticos. Pensando que um aparelho de ressonância magnética funciona como se fosse um grande ímã,
Qual grupo de materiais você acha que é preponderante na enceradeira? Materiais ferromagnéticos, certo, pessoal? Aqueles que são fortemente atraídos por ímãs. B. Por que é comum solicitar que todos os materiais metálicos sejam retirados quando uma pessoa necessita fazer um exame em uma máquina de ressonância magnética? Já falei para vocês, por uma questão de segurança, né, gente? Então, essa propriedade magnética pode acabar atraindo, né? Esses materiais metálicos podem ser atraídos por equipamentos de ressonância e daí causar um acidente, né? Enfim. 4. Aproximar um cartão bancário de um ímã ou de um eletroímã, como um alto-falante, pode inutilizar a sua tarjeta magnética. Por quê? Porque a tarjeta magnética, pessoal, é coberta com uma camada de partículas, tá? Na maioria dos casos, de óxido de ferro. E elas estão ali devidamente alinhadas, tá? E armazenam aí a informação do cartão. Se você aproximar esse cartão de um ímã ou um eletroímã, essa tarjeta ela pode ficar com esses materiais desordenados e aí esse cartão acaba perdendo as suas informações e muitas vezes acaba ficando inutilizável, tá? Então, evitar deixar próximo de um ímã, um eletroímã, ou até mesmo perto de televisão, enfim, tá? Materiais que podem ter isso na composição e que podem estragar, né, esses equipamentos, esse cartão, a tarjeta do cartão. Pessoal, vocês viram, já mostrei para vocês essa página, falei um pouquinho sobre a fórmula, tá? Aqui, ó, gente, essa página é bem importante. Eu aconselho vocês, peguem lá a fatura de vocês, tá? Da Copel, da casa de vocês, e vejam lá o consumo, tá? Mensal, quanto que vocês gastaram ali em cada mês. Depois explorem na casa de vocês os equipamentos elétricos, veja quanto que consome de quilowatts-hora, mais ou menos, quanto tempo vocês utilizam isso durante o mês, tá? Então, isso é bem importante para a gente compreender, né, o tanto que cada coisa influencia aí no valor total da fatura lá no final do mês. E aí, pessoal, aqui tá explicando, né, que a conta de energia elétrica das residências, ou seja, da casa de vocês aí, é calculada em quilowatts-hora. Então, é fácil de você saber o quanto que você consumiu. Então, a energia elétrica é igual à potência, que eu já mostrei para vocês, vezes o tempo que você utilizou, tá? Então, aqui eles deram um exemplo bem simplesinho, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consegui. Apareceu, tá? Então, aqui. Assim, um forno elétrico de potência de 4 kW, que fica ligado durante 2 horas por dia, consome energia elétrica igual a potência vezes tempo, ou seja, energia igual a 4 vezes 2, consome aí 8 kWh de energia por dia, tá? Se você quer saber por mês, você tem que multiplicar esse valor diário por 30, tá bom? E aí, se você consome esse equipamento todos os dias do mês, ou seja, 30 dias, você acabará gastando aí 240 kWh por mês, tá, gente? Isso é bem importante saber. Um dia, possivelmente, vocês morarão, né? Irão ter as suas casas, irão morar com outras pessoas e saber calcular, saber quanto que cada coisa consome, ou até mesmo, né, conhecer um pouquinho sobre quanto que a família de vocês está consumindo na casa, aí é bem importante, tá? A gente acaba aprendendo a dar mais valor para esse tipo de coisa, que muitas vezes passava desapercebida, né? Ah, por que não deixar a luz acesa, né? Por que não ficar o tempo todo utilizando a geladeira ali, sobrecarregando, ou deixando um equipamento muito tempo ligado, enfim. Pessoal, nós estamos aqui agora, tá? E eu vou tentar agora focar bem em cima dos cálculos para poder explicar melhor para vocês. Eu sei que tá meio desfocado ali, tá? Mas dando para entender o que a professora tá falando e conseguindo acompanhar é o que importa. Vamos lá, então. Só um minutinho que eu vou arrumar aqui, tá? Então, vamos tentar focar bem em cima do caderno.
Tô achando que eu vou ter que segurar aqui, pessoal, pra vocês. Vamos ver se assim vocês conseguem acompanhar. Só que dura que segurando, a professora acaba tremendo bastante, tá? Então, eu vou pedir para que vocês acompanhem comigo, primeiramente, a tabela. Vamos começar pela tabela, que eu já tô segurando o caderno aqui. E aí, depois a gente olha as outras continhas que são mais simplesinhas, eu consigo focar na apostila ali, é mais rapidinho, tá? Pessoal, então vamos lá na tabelinha. Letra A, eu coloquei em ordem alfabética para facilitar, tá, gente? Então, letra A ali seria o aparelho de som. Quanto que o aparelho de som gasta em média por mês? Tá? Ele quer descobrir o quanto de consumo mensal esse equipamento gasta, certo? E aí ele forneceu aqui informações: potência, número de dias e tempo médio de uso. Como que eu posso calcular isso? Lembra da formulazinha, gente? Energia elétrica é igual a potência vezes o tempo, tá? Quanto que eu tenho de potência ali no aparelho de som? 100 watts, certo? E quanto de tempo que eu utilizo, tá? E aí, como que eu faço esse cálculo? Como que eu calculei isso, gente? Como que eu descobri o tempo? Por que que tá 120 lá na minha continha e na apostila tá lá, número de dias 30, tempo médio de uso 4? Porque eu multipliquei, certo? O total médio, né? Total de tempo médio de uso durante o dia pelo número de dias do mês. E aí eu tenho 120, então eu vou multiplicar 100 por 120. E aí eu tenho, né, o total em watts. E para descobrir quanto de quilowatts hora, eu tenho que dividir por 1000. Então, quanto que ficou? 12 quilowatts hora. Ar-condicionado, mesma fórmula, tá, gente? Então, é o mesmo cálculo, porque eu quero descobrir o consumo mensal. Então, o que que eu fiz? Eu multipliquei o tempo médio de uso, que seriam 2 horas, vezes 30 dias, né? Então, 60. E aí, o que que eu fiz? Multipliquei a potência média pelo total ali. Então, 1.500 vezes 60. E aí, eu dividi, gente, para descobrir o total de quilowatts hora. Gente, vocês vão perceber que no próximo ali, a conta é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu já tenho o total que eu gasto de energia, o total de consumo mensal, tá? Porém, eu preciso multiplicar por 1000, porque eu tenho o total de quilowatts hora que eu gastei no mês, tá? E aí, eu quero descobrir o quê? Quantos dias eu usei esse equipamento? Como que eu fiz para descobrir isso? Então, eu coloquei, né, eu multipliquei o total de quilowatts hora por 1000, para saber a energia, igual a potência média, que eu já tenho, vezes o tempo, que é 1 hora. E aí, o que que eu fiz aqui, gente? Vamos lá, aqui é matemática daí, tá? A única forma de eu poder resolver esse exercício é dividindo aqui, certo? Mas para que eu possa dividir aqui, eu preciso simplificar, tá? Então, eu coloco 600 sobre 600, corto e divido aqui, tá? E aí, eu tenho o total de dias, ok? Chuveiro elétrico, a mesma conta, tá, gente? A mesma continha. Então, eu só vou mostrar para vocês o resultado. Caso vocês ainda tenham dúvida com relação à resolução desses exercícios, depois vocês me perguntam e a professora explica de novo, tá? A mesma linha de raciocínio, exatamente o mesmo cálculo, tá? Então, 30 dias. Depois vocês conferem com o de vocês. Se deu diferente, vocês ainda de repente tenham algum tipo de dúvida, é só perguntar. Mas é a mesma conta, tá? Forno micro-ondas, aí o que eu quero descobrir?
quanto que eu utilizei. E quanto que é 0,5 horas, gente? A mesma coisa que dizer que eu utilizei meia hora, tá? Durante 30 dias. Todos os dias, ali, pelo menos 30 minutos, eu utilizei esse dispositivo, tá? Então, o que que eu fiz aqui, gente? Forno micro-ondas. Eu multipliquei 18 por 1000 para saber o total de watts, de potência, com o total de uso que eu tive. Igual a... O que que eu fiz? Multipliquei, tá? 30 por 1200, que é a potência média, tá? 30 por 1200, que é a potência média. E aí, a única forma de resolver essa conta é passando o 36.000, que é o meu resultado, para cá, tá? E aí eu simplifico, faço a divisão e descubro que eu utilizei meia hora por dia esse equipamento, tá? Vamos lá, continuando. Aqui, tá? Uma geladeira simples. Como que eu fiz esse cálculo, tá? Da mesma forma que eu fiz o cálculo agora. E aí eu tenho 60 kWh de consumo mensal, tá? O que que eu vou fazer? Vou multiplicar esse valor, tá? 60 por 1000, igual a 200, que é a potência média, vezes 30, tá? Que seriam o número de dias do mês, vezes as horas que eu quero descobrir, certo? Eu quero descobrir quantas horas eu utilizei ali a geladeira durante o mês. E aí, o que que eu fiz aqui? Tá? Eu multipliquei novamente. E esse valor aqui, 6.000, eu passo para lá, dividindo, e eu descubro que eu utilizei 10 horas, tá? Todos os dias durante o mês. Lâmpada fluorescente, tá? Lâmpada fluorescente. Eu quero descobrir quanto de potência média que eu consumi desse equipamento. E o que eu tenho que fazer para descobrir? Quanto de energia elétrica que eu consumi mensalmente? Eu tenho lá 7,20 kWh. Eu vou multiplicar esse valor, tá? Por 1000. E aí eu tenho 7.200 igual a potência vezes. Por que deu 360, gente? Porque lá na apostila de vocês verão que o tempo médio de uso durante o dia é de 12 horas. Se eu levar em consideração um mês, eu tenho que multiplicar 12 por 30 dias, certo? E aí eu tenho 360. Para poder resolver, eu tenho que passar para lá dividindo, tá? E aqui eu quero descobrir a potência. Então, quanto que eu tenho de potência? 20 watts. Lâmpada incandescente. Pessoal, lâmpada incandescente. Deixa eu focar aqui, que quando eu olho para a apostila ali para ver os valores da tabela, eu tiro o foco daqui, tá? Depois, se ficar muito ruim, vocês me avisam. Qualquer dúvida, é só perguntar, como eu já disse, tá? Pessoal, olha lá, lâmpada incandescente. Eu já sei quanto que consome mensalmente de quilowatts-hora. O que eu tenho que fazer ali? Multiplicar por 1000. Multipliquei por 1000, eu tenho o valor igual a potência vezes. Por que 360, gente? Porque eu multipliquei o total de horas que eu utilizei durante o dia por 30, 360. Vou passar para lá, dividindo. E qual que é o meu resultado em potência? 100 watts. E o microcomputador? Microcomputador, tá, gente? Ali não tem segredo. Energia elétrica é igual a potência vezes tempo. Energia elétrica é igual a 200, que é a